Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas então da comunidade do canal Frater, hoje eu venho, como sempre, com um tema diferente, né? Mas antes eu vou dar uma passada aqui então na comunidade para a gente poder escolher esse tema. Como eu sempre tenho uma diversidade aqui de temas, a gente vai escolher um tema que agrada. Eu estava pensando, aqui eu tenho vários títulos aqui. O último que eu postei foi há 6 dias. Foi se os autistas acreditam em Deus, né? Que é um assunto que eu vou deixar um pouquinho para depois, porque eu estou visitando alguns canais de religiosidade e estou esperando o canal Frater se entrosar mais com esses canais para ver se a galera se interessa em saber como que funciona essa questão da religiosidade e o autismo, né? Então, por enquanto eu tenho 8 likes, então vou esperar a galera visitar mais para a gente poder agregar mais. Aí tem outro tema que foi há 7 dias, que é o desenvolvimento no autismo. Estimular ou deixar seguir, né? Qual dos dois que é melhor no autismo? Isso daqui é muito interessante. Há 9 dias eu postei: é possível motivar autistas? Eu já fiz um vídeo sobre motivação, até que eu citei o Iago Valles, né? Que é um canal motivacional. E eu queria entrosar esse assunto junto com o assunto da quebra de dormência, né? Porque a motivação ela depende aí de como que funciona essa quebra de dormência, né? Não adianta você motivar do mesmo modo, né? Porque você tem que saber como que funciona aqueles assuntos que estão ocultos no autismo, mas que ele está raciocinando ali. Então você tem que promover, que é o que eu chamo de quebra de dormência, né? Promover que o autista ele externe aquilo para que ele possa inserir ou se inserir no social, né? Então não adianta a gente fazer apenas uma motivação da mesma forma que a gente faz com o não autista, né? Esse tema também é interessante. Tem a regra do 880, tem muita pessoa que nas redes sociais falam: ah, comigo é 880, né? Claro que tem não autistas que também dizem que são assim, alguns, mas no autismo seria interessante também a gente tratar por que essa questão do 8 ou 80 no autismo, né? Quebra de dormência, o oposto do hábito, né? E o oposto do hábito. A diferença entre ter autismo e ser autista eu já fiz. E hoje eu acho que eu vou tratar o tema autismo e controle impressionante da essência, né? Por quê? Porque esse tema ele ainda está atrelado à quebra de dormência, né? Eu até fiz um comentário aqui embaixo. Para quebrar uma dormência e iniciar uma aprendizagem ou mesmo algum costume, a gente costuma utilizar regras de impacto comovente, né? Que são impactos sociais. Então, esse comentário que eu fiz. Porém, é impressionante como no autismo isso pode não funcionar devido ao autocontrole emocional que ele tem por consequência da preservação essencial. Olha que interessante. Então, vamos dar uma tratada nesse tema que eu achei muito interessante, né? Então, como que funciona? Como que funciona essa quebra de dormência
que seria tirar, né, promover com que a pessoa saia do seu estado de comodismo para entrar num estado de aprendizagem ou de adestramento social, né? Geralmente, olha como os assuntos estão atrelados, né? Que envolve até palestras motivacionais. Uma pessoa que está motivando um público, ele quer que aquele público, né, ele saia do seu modus operandi ali, commodity, né, que ele está mais acomodado, para entrar num modus operandi ativo, né, e se torne mais ativo e operacional, seja dentro de uma corporação, seja na sociedade, enfim. Então ele tem que promover um impacto, né? Ele tem que comover esse público para que esse público consiga ter uma motivação, né? Então, muitas vezes isso é feito com um impacto emocional, só que às vezes a gente não percebe o tipo de impacto. É a mesma coisa que acontece com a história de Jesus Cristo na religião, né? Parece que não, mas a história vem vindo devagarzinho, vem falando com você, vem mostrando ali o líder religioso, depois chega no fim, pum, causa um impacto muito comovente. Ele morre, né, e é crucificado. Esse impacto comovente, né, ele é o grande motivador ali da atenção maior do nosso cérebro, o nosso foco ali para o que há de mais importante na história. Então a história ela vem vindo progressiva e gradativamente, né? Ou gradativa e progressivamente, até ocasionar esse impacto que é onde a gente memoriza, né? Então esse impacto não é aquele impacto abrupto, né? Que a gente fala, mas é um impacto, né? Logicamente que com impactos abruptos, né? Que são os modos coercitivos da sociedade, né? Por exemplo, cria-se uma lei e diz assim, você é obrigado a fazer isso, né? Então existe uma punição se você não fizer. Então a pessoa fica acuada na sociedade, ela fica com medo daquilo. Então o impacto ele é mais invasivo, né? Ele é mais demonstrativo. Então existem aqueles impactos, né? Que eles são diretivos e existe aquele modo mais humanizado de agir que não deixa de ser um impacto, mas que é um impacto em que a pessoa acaba não sentindo esse impacto, né? Então, ocasiona-se um impacto da mesma forma, você sai do seu modus operandi para entrar em outro tipo de estilo de vida, em outro estilo de vida, para fazer o que o autor do projeto está pedindo para que você faça, né? Ou está intentando que você faça. E assim você, se for feito de uma maneira com muita maestria, você sai com virtude, né? Não é à toa que dentro de uma igreja as pessoas sentem virtude, né? E elas sentem muita vontade, inclusive elas saem dali defendendo a religião, né? Porque o impacto já ocasionado na história, que é mencionada constantemente, comove a pessoa de uma maneira diretiva, né? E fica conversando ali, é conversível com o intelecto. Então, todas as vezes que a pessoa pensa e repensa naquele impacto comovente, naquela emoção, ela vai fortalecendo e alimentando, né, esse tipo de relação. É como se fosse uma relação de adestramento mesmo, onde a pessoa vai relembrando e sabendo para o que ela está vivendo, né? E sintonizando para o que ela está vivendo. Então, o impacto, importante a gente saber que o impacto ele existe, né? Seja ele humanizado ou seja ele mais agressivo, né? Mais invasivo, né? Seja ele menos humanizado, né? Ok? Então, na sociedade, a gente aprende com fatos impactantes diretivos ou fatos impactantes mais suavizados, né, suavizantes. São aqueles fatos impactantes, mas que a gente aprende de modo gradativo, e alguns fatos impactantes que a gente aprende de uma vez por todas, por levar
um impacto diretivo da vida, né? Como, por exemplo, a perda de um ente familiar querido, por exemplo, é um impacto bastante invasivo na sociedade, né? Então a gente acaba tendo que relutar ali com o Estado, né? Um status quo nosso, um status anterior, né? A gente gostaria de viver como antes, ou de estar nas condições como antes, mas não tem como mais. Então a gente tem que ficar relutante ali para sair de um modus operandi e entrar em outro modus operandi com outras características que agora não mais com as características que a gente tinha anteriormente, né? Então a base do ensino e da progressão intelectual diretivamente é essa, porque a gente tinha um modus operandi anterior, que a gente passou para outro modus operandi e agora a gente não se sente estável e a gente procura se estabilizar. Muito provavelmente, né? Ah, e tendencialmente, né? A sociedade ela sempre tenta voltar para o estado anterior, porque ela sente é a mesma coisa aquela pessoa que está andando de bicicleta que nunca andou sem rodinhas. E se ele tiver muito inseguro, ele volta a colocar rodinha. Senão ele coloca a rodinha mais ali para cima para dar a impressão de que está sem rodinha, mas tem a proteção ainda. Então, esse modo de segurança, né? Ele é aplicado muitas vezes. Ó, qualquer coisa eu volto para o modo anterior. Agora, aquelas coisas impactantes diretivamente não dá para você voltar. Então você fica constantemente com uma defasagem ali, é um impacto mesmo e muitas vezes ocasiona até uma ruptura ali de um costume, aonde a pessoa vai ter que forçosamente acabar se adaptando, né? O que é mais impactante. De qualquer forma, o impacto, né? As coisas que acontecem de mais impacto é o que faz ou obriga o ser humano a entrar no modus de progressão para ele poder superar aquilo, né? Então ele tem que adquirir ferramentas para ele poder superar e às vezes é muito difícil aquela superação, aquela aprendizagem, né? Então vamos voltar lá para aquilo que foi mencionado. Olha, para quebrar uma dormência e iniciar uma aprendizagem ou um tipo de costume, a gente utiliza regras de impacto comovente, porém, no autismo, isso pode não funcionar devido ao autocontrole emocional e preservação essencial. Então, assim, um palestrante motivacional, um palestrante ali motivacional, ele não vai conseguir aplicar uma comoção no autista se o autista ele não foca no social. Então ele vai ter que adentrar o universo espectral, né? Para ver o que significa emoção, o que significa comoção, né? E esse estudo ele precisa existir, né? Ele é interessante que essa ciência ela exista, essa habilidade, essa ferramenta ela exista. Por quê? Porque se em relação a uma pessoa que não tem autismo já é muito delicado tratar dessas coisas de humanização, né, procedimento humanizado ou não, procedimento ético ou não. Imagina quando a gente entra em um campo ou uma esfera que a gente não domina, né? Então a probabilidade que nós temos, por exemplo, de impactar de uma maneira não harmonizante, né? Não harmonizadora e com muita falta de ética, né, de disciplina e acabar se constrangendo ou colapsando aí, né, ocasionando um impacto sobremodo agressivo na vida do autista é muito grande, né? A chance é muito grande quando a gente não domina, né, a maneira, né, e que o estilo de vida do autista não domina
aquilo que comove ele, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que é de sentimentalismo para ele ou não. Então, uma história, por exemplo, que para o não autista, né, seria uma história simples, de repente pode impactar, né, se contada de uma maneira dentro uma maneira espectral, né, dentro do espectro do autista e que ele compreenda, a gente ainda tem que tomar o zelo, né, o cuidado para que isso não ocasione um impacto muito profundo, né, muito invasivo. Então a gente vai ter que entrar no campo ali do autismo. Só que o autista ele tem esse fato que foi mencionado aí do controle emocional, né, no comentário. Por que o controle emocional? Porque parte das emoções que às vezes a gente acha que são oriundas da nossa espécie ou oriundas da nossa própria natureza, parte dessa comoção ela se inicia na sociedade, né? Ela é o conjunto ali da inter-relação social. Então, às vezes a gente pensa que essa comoção ela está partindo de nós porque nós somos pessoas que nos comovemos muito facilmente. Só que essa comoção ela parte da instigação social, né? É como se o meio estivesse, e esse meio não qualquer meio, mas o meio social, ele estivesse interferindo, e ele está interferindo na sua conduta, né? Então, ó, de maneira que você acaba tão sintonizado que você acaba achando que esse tipo de comoção parte de você, quando na verdade você está sendo motivado por um palestrante motivacional, ou pelo meio, ou por pessoas que já possuem algum tipo de costume. É a mesma coisa você chegar numa tribo, né? E essa tribo ter uma cultura que te surpreende. Você fala assim, poxa, essa tribo aqui, ela faz um ritual muito diferente daquilo que eu já vi, assim, porque eu sou uma pessoa urbanizada, eu não sou uma pessoa que sou de tribos, né? Então, de repente, você se surpreende, né? Que é mais ou menos assim. Então, repetindo aqui, para a gente não perder o raciocínio, veja só como essa questão aqui que eu coloco aqui na resposta. É impressionante como no autismo isso não funciona devido ao autocontrole emocional e preservação essencial. Por que eu coloco aqui a questão da preservação essencial? Logicamente que em muitos casos o autista ele nem está pensando nisso, né? Em muitos casos aí o autista ele não está pensando em preservar nada, né? Mas ele acaba preservando porque aquilo, né, que é o espaço interativo dele, vamos dizer assim, né, é aquilo que ele precisa utilizar, né, como a sua meta, né, de progressão pessoal e para a interatividade daquilo que ele quer interagir, daquilo que ele quer utilizar como ferramenta, né? Como mencionado, por exemplo, no vídeo da advogada extraordinária, né, se é verdade que ela, né, fica enxergando baleias. Lógico que é verdade, porque ela tem um espaço dela, tanto no mapeamento psicológico quanto na vida real. Agora, se ela vai utilizar esse mapeamento psicológico ou que momento que ela vai utilizar, né, as pessoas sonham, as pessoas imaginam as coisas. Às vezes quando a gente fala assim que algumas coisas acontecem com o autista, parece que não acontece com não autistas, né? Quando você coloca numa série que uma pessoa enxerga a baleia, parece que a pessoa está vendo aquela baleia ali e não está imaginando como se fosse um não autista imaginando uma baleia.
é absolutamente igual, né? É a capacidade intelectiva, né? É a capacidade intelectual, tanto do autista como do não autista. Mas quando a gente fala essa pessoa é autista e ela está emitindo capacidades de sonhos, de emites de pensamento, às vezes a gente acha que é algo mais ou algo menos, só pelo fato de estar relacionado com o autismo. E é a mesma funcionalidade, tá? A diferença ali é que, logicamente, se você tem maior número de opções, né? Eu estou mergulhado na sociedade, eu tenho maior número de opções. Então é muito mais fácil eu me interessar, por exemplo, por um aplicativo do celular do que eu voltar para o meu mapeamento mental e ficar me distraindo com ele. Já o autista, como ele ignora muitas coisas sociais, né, ele vai se voltar à sua emite de pensamento com muito mais frequência, tá? E com muito mais repertório, muito mais repertório introspectivo do que o não autista, né? Isso não significa uma vantagem sobre o não autista, porque o não autista tem um repertório imenso social, né? Ele pode se distrair com várias coisas da sociedade. Por isso que a sociedade hoje ela é considerada pela psicologia como a principal ferramenta de desenvolvimento humano. Então você precisa dialogar, você precisa da fala para você poder entrar em contato e se comunicar. Então, dentro da esfera psicológica, o autista ele possui esse déficit justamente pelo fato dele não ter essa interatividade. Muitos autistas não falam e não dialogam. Então, vai existir esse déficit, né, de um ponto de vista psicológico, porque a psicologia ela considera demais, considera muito a sociedade como um fator primordial ali para o desenvolvimento, que não é um desenvolvimento universal, é um desenvolvimento social. Mas como a nossa principal referência humana é o desenvolvimento social, então as pessoas se referenciam nesse desenvolvimento social, né? E segue o modelo padrão social. O modelo padrão social é que uma pessoa seja padrão social, ela se vista como uma pessoa socializada, ela se comporte como uma pessoa socializada e ela queira coisas como uma pessoa socializada, queira as mesmas coisas, parecidas, né? Pelo menos, né? Então nós temos aí um padrão, vou dizer aqui um padrão, um arquétipo, né? Mas é um padrão ali esperado pela sociedade, muitas vezes porque isso é imposto, né, pela maioria. Agora, não significa que não exista o desenvolvimento, outros tipos de desenvolvimento, porque a gente pode tomar o exemplo de Amal e Kamala, né, que foram pessoas que se desenvolveram com lobos, né? Isso daí é muito citado no estudo da psicologia. Eu, quando fiz a carga horária de psicologia, minha professora citou justamente para demonstrar que o ser humano ele se desenvolvendo, né, com outras espécies, por exemplo, né, ele vai adquirir outras características, né? Então, como que ele vai se socializar? Ele não vai conseguir se socializar com o social dele é outro, né? É um social, se no caso foi a interatividade com lobos, são características que ele adaptou de lobos, né? Então, o ser humano ele se desenvolve, né, por várias linhas, logicamente, mas a nossa referência é uma linha social, né? Então, em relação a essa nossa referência, a essa linha social, quando a gente parte do pressuposto que a linha social é a nossa principal referência, né? Então, o autista ele fica ali numa condição justamente de necessidade especial. Ele tem uma necessidade de atendimento especial para que ele consiga, né, introduzir-se dentro desse universo aí social, tá? Agora, quando a gente estuda outros tipos, assim, quando a gente fala assim que existe o controle emocional,
né? Porque a gente estuda outros tipos de pensamento, que era o pensamento tomista, por exemplo, preocupado, um pensamento muito preocupado em desvendar a inteligência das coisas, né? Então, o São Tomás de Aquino ele tentava desvendar a inteligência para saber se existia uma inteligência anterior e se essa inteligência anterior tinha uma inter-relação com o nosso intelecto. Então, dentro do ponto de vista do São Tomás de Aquino, ele mencionava mais ou menos, né? Dá para compreender onde ele queria chegar, que era que as coisas possuíam ou possuem uma inteligência, senão a gente não conseguiria aurir dela essa inteligência, né? Assim como a física hoje no CERN, né? Que é um equipamento lá, o colisor de atômico, né? Ele vai tentando ali fazer as colisões e o ser humano vai observando. Por quê? Porque existe inteligência ali, existem coisas a serem observadas. E os físicos, aí, os cientistas, eles precisam observar para poder aprender alguma coisa, né? Então, a gente parte do pressuposto de que na coisa nas coisas, né, existem inteligibilidade, mas essa inteligibilidade é uma inteligência inerente a ela, mas não a capacidade de raciocínio, não estou dizendo isso, mas existe uma inteligência lá que pode ser coletada ou captada, aí sim nós poderíamos dizer pela nossa capacidade, que é a capacidade do raciocínio, né, do raciocínio. Então, se existe essa conexão, né? Essa conexão essencial entre a mente e a inteligência das coisas, né? Então, a partir do pressuposto, né, de que existe apenas a inter-relação ou a referência de inter-relação, né, ou um modelo de inter-relação social, é ignorar uma essência que nos levou ao desenvolvimento social, né? Todo esse aspecto do desenvolvimento social ele partiu do primórdio, que eu sempre cito no canal, que é o primórdio da relação entre a sua consciência e a inteligência das coisas, né? Então, em um dado momento, o ser humano perde essa essência, né? Ele simplesmente perde ela. E quando ele perde ela, é que é o grande que ocorre o grande acontecimento, né, que sempre vem se repetindo na história da humanidade, né? É como se fosse uma essência proposta pelo divino, né? Uma coisa divina ou pelo universo que seja, como você queira acreditar, uma essência proposta pela natureza, né? Onde você aprecia em primeiro momento e depois você constrói o fator social de facilitação humana, e tão logo você esquece da essência, você fica só com o humano sem saber do que derivou aquilo, né? Do que derivou o social. Então o ser humano ele passa a estar ligado com o social de tal forma que ele não sabe a origem do social. É como aquela criança que ela sabe que o leite está na caixinha do mercado, mas ela ainda não sabe que veio da vaca. E para ela não interessa que veio da vaca, porque existe alguém alimentando essa rotina e esse envasamento aí do produto. Então essa pessoa não precisa saber que vem da vaca, né? Porque tá pronto ali uma coisa para ela. Agora ela só vai começar a perceber que existe uma necessidade dela compreender as origens quando ela não tiver mais alguém que supra isso, ou não tiver mais uma causa ou fator que supra essa questão da necessidade secundária, né? Que seria uma inteligência secundária, né? Então você pode perceber aí que existe uma inteligência primária e uma inteligência secundária. E a inteligência secundária ela está literalmente aí com a sociedade, tá? A sociedade está no poder dessa inteligência secundária, porque essa inteligência secundária ela faz alusão à primária. Tanto é que se você pegar um miojo, por exemplo, que se parece muito com o sabor, né, de galinha, de uma sopa de galinha, porque colocou-se ali um produto industrial, quando é feita essa similaridade, o nosso cérebro
ele acredita, né, nisso, porque ele tem já uma referência, né? Ele fala, opa, esse cheiro aqui é um cheiro de galinha, né? É um cheiro de ave, é um cheiro desse tipo de produto. Então ele faz uma similaridade, né? Então, depois eu vou até comentar isso no canal, se essa similaridade aí acontece com o autismo. Mas eu já posso dar uma palhinha aqui e dizer para vocês que acontece sim. Porque o autista, ainda que ele esteja ligado com o primórdio, e essa é uma maneira muito interessante de definir que o autista não é DI, deficiente intelectual, senão ele não conseguiria fazer a inter-relação, e ele consegue, e é uma maneira de dizer que existe a inteligibilidade primordial nele quando ele aceita, por exemplo, comer um miojo, né? Fazendo menção de que existe uma inter-relação com aquilo que ele acha que é saudável, né? Nós sabemos que não é saudável apenas quando a gente consegue compreender as duas origens, né? Agora, se você chegar para uma criança, né, apresentar para ela um copo de leite que veio da vaca, um copo de leite que veio da caixinha, ela vai começar a fazer a comparativa, né? Vagarosamente, mas vai começar a fazer a comparativa, né? Então, o nosso intelecto, ele estabelece essa comparativa, né? Ele não fica no intelecto desmotivado, né? Ele não fica dormente ali, né? O intelecto ele consegue fazer, ele só fica dormente se você não tiver a comparativa. Então você tem que ocasionar. Então a quebra de dormência que nós falamos, que a gente menciona, essa quebra de dormência é justamente, né, ter um motivo ali para que exista a correlação. Quando existe esse motivo, hoje é muito difícil quebrar ou desfazer essa quebra de dormência do Raoni, que é meu filho, porque ele já entendeu ali que o miojo ele tem um sabor ali exótico, um sabor correlacionado ao real, e ele automaticamente, quando ele vê o miojo, ele já acha que ele tem que até armazenar aquilo. Então ele pega vários miojos, né, no mercado, coloca debaixo do braço, aí chega em casa já quer fazer, né? Porque aquilo é uma facilitação, né? E essa facilitação ela quebrou a dormência, né? Ela mostrou, olha, isso daqui é galinha, isso daqui também, logo você pode comer isso daqui. Então é uma matemática, é uma expressão que é feita, né? E essa expressão ela quebra a sua dormência, né? Até você perceber que ele é muito gorduroso, ele possui uma caloria e também existe muito condimento e de repente isso te cause um transtorno para você começar a fazer outras comparativas para controlar essa quebra de dormência para não virar um 880, né? Senão você sai de uma dormência e começa só a consumir coisas que não vão te proporcionar um aspecto saudável, né? Um desenvolvimento saudável, ok? Então, voltando aqui só para a gente não esticar muito, olha aqui. É impressionante como no autismo isso não funciona devido ao seu autocontrole emocional e preservação essencial. Por que ele preserva a essência? Porque ainda, aquilo é sua ferramenta, tá? Quando que ele vai abandonar a essência para ele poder se inserir completamente no social? Quando ele sentir controle no social e o social oferecer para ele o mesmo status quo do seu desenvolvimento no primórdio, né? Que é a sua inter-relação básica com as coisas, né? Então, ir de maneira gradativa com o autista, eu vejo que é o mais proporcional, porque aí você vai demonstrando para ele numa comparativa consequencial que A é igual a B,
portanto você pode viver em B. Você não precisa viver no espectro, né? Então você vai fazendo uma transição cognitiva, né? E essa transição cognitiva ela precisa ser harmônica. Então você pega hoje, por exemplo, o Raonic contornando letras no colégio, isso dependeu de um trabalho de formiguinha, um trabalho com muita paciência de professores muito humanizados que pegaram o Raonic pela mão, abraçaram a causa e falaram: vamos lá, vamos fazer, promover aqui um projetinho para esse moleque aprender as letras, né? Ou aprender a escrevê-las, como as pessoas também escrevem. Então, gradativamente vai sendo feito ali, não de forma como se fosse um adestramento, mas vai sendo feito ali uma similaridade, né? A gente vai fazer ali uma não uma singularidade, mas uma similaridade. Esse é igual a esse, portanto você pode fazer esse daqui com controle, né? Então devagar o autista ele vai se soltando e ele vai engatinhando sozinho até que ele sai da cadeira, da sua própria cadeira, para contornar todas as letras no quadro em uma situação em que ele surpreende e comove todos do colégio, né? E todos do colégio percebem que ele realmente não só aprendeu, como ele também está externando essa similaridade, né? Está correspondendo a um diálogo, né? Na condição não mais do espectro, mas numa condição social. Ele está dizendo: olha, eu estou reconhecendo essa questão aqui social, estou inclusive aprovando ela, né? Então estou contornando aqui as letras para que vocês possam entender que eu estou com essa noção, né? Com essa interatividade. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não posso me estender muito, senão fica uma coisa muito maçante, mas eu prometo voltar com novos temas. Peço para vocês que continuem, peço encarecidamente que vocês continuem dando seus joinhas, se inscrevendo no canal e compartilhando o canal Frater com mais pessoas, para que amanhã ou depois uma pessoa que tem um caso de autismo no lar possa receber essas informações. Se ela estiver sofrendo, achando que vai ser tudo difícil, ela vai aprender que é difícil mesmo, que viver é difícil, né? Mas de repente ela pode ter, né, uma condição melhor, ela pode ver que ela pode ser feliz, sim, tá? E ela pode de repente desenvolver o trabalho também juntamente com pessoas que estão levantando essa bandeira aí, né? E sempre batalhando a favor, em prol do autismo, né? Na sociedade, para que a gente possa cada vez mais entrar numa linha de desenvolvimento progressiva, né? E essa linha de desenvolvimento progressiva para que as pessoas vivam com mais qualidade, né? Possam viver com mais qualidade, ser mais felizes, né? E consigam o desenvolvimento esperado. Então, pessoal, peço encarecidamente também que vocês façam uma doação aqui para o canal, nesse número de Pix que está aqui abaixo do vídeo, ó, o 333-203-54876. Esse é um CPF aqui um Pix CPF aqui do canal, tá? A conta é Itaú, o nome é esse que vai aparecer aqui embaixo, né? Meu nome. Podem fazer uma doação de qualquer quantia, tá? Se você quiser ser mencionado no canal, é só você entrar em contato com o e-mail que eu sempre coloco no início ou no final das gravações, entrar em contato com o canal Frater, que você pode ter certeza que a gente pode desenvolver um trabalho junto. Se você quiser um dia participar de uma live, ou se você quiser falar aqui para o canal Frater, contar um relato que aconteceu com você, para que a gente desdobre sobre o assunto, comente sobre o assunto, como recentemente o pai do Israel, do autista Israel, comentou com a gente, relatou uma situação bastante delicada, e a gente pôde tratar aqui no canal, pôde trazer à luz a situação dele para que as pessoas aprendam melhor a tratar o caso de autismo, né?
E ali foi bacana porque a gente voltou naquela questão, né, de que o autismo é uma responsabilidade de todos, né? Então tem pessoas que ainda pensam que o autista é responsabilidade só dos pais, né? Ou só de quem fez, ou como muitas pessoas pensam, a bucha é de quem convive com a, a pessoa que tem a síndrome, né? Então a gente constantemente a gente ouve alguns preconceitos muito fortes, né? Então entendam que com você pode não ser diferente, tá? Você pode estar sofrendo preconceito aí na sua casa, no seu lar, ou de repente até fora do lar que já te expulsaram do lar. E às vezes você precisa aí estar junto com pessoas, né, que vão te ajudar, que vão te encher de positividade, de otimismo, para que você consiga se estabelecer aí, se firmar, se estabilizar na sociedade e seguir a sua vida em paz, ok? Então, pessoal, aceitamos qualquer quantidade aí de doação. Se você quiser ser mencionado depois na sua doação, a gente faz uma homenagem aqui, coloca o seu nome. Se não, se você quiser manter em segredo, não tem problema, tá? E também, se você quiser fazer outros tipos de doação, é através do WhatsApp, né? E às vezes uma doação de alimento ou participação nas lives ou no trabalho, né? Desenvolver um trabalho, um vídeo em algum dia da semana ou participar de uma live ao vivo mesmo. Ou se você tiver alguma dúvida, quiser mandar a sua dúvida, o que a gente puder ajudar. Se tiver alguma coisa que você gostaria de agregar também, que você sabe e nunca viu sendo mencionado no canal, você pode agregar, pode até fazer uma gravação. Se você permitir, a gente publica aqui sem problema algum. O que nós queremos é sempre efetuar parcerias para que a gente se fortaleça, ok? Muito obrigado então pela presença de vocês e até a próxima gravação.